Olá, eu sou Ariel Fingerman, professor, guia de peregrinos, falando com você aqui da Terra da Bíblia. Hoje eu tenho um convidado super especial que vai bater um papo muito interessante com a gente e vai nos falar o que é uma Bíblia brasileira. Olha só que coisa interessante. O meu convidado, ele é um dos grandes biblistas do Brasil. Ele é escritor, ele é professor universitário, ele organiza caravanas de estudo aqui para Terra Santa. Eu estou falando com Luiz Alberto Teixeira Saião, também conhecido como Saião, e nós conheci o Saião desde a época em que nós fizemos juntos o mestrado em hebraico na Universidade de São Paulo. Saião, tudo bem? Ariel, tudo bem? Muito obrigado, né? Um prazer muito grande estar em sintonia com você aí, aqui em São Paulo, você em Israel. E é um prazer, né, a gente poder conversar com os nossos amigos aí, ter a oportunidade de ter um papo tão legal sobre coisas ligadas à Bíblia e essa ligação aí entre Brasil e Israel. Obrigado, Sayão. Olha, até foi legal eu ter interrompido os seus dados biográficos, porque a lista, o que o Sayão já fez em termos de produção cultural, espiritual, de Bíblia especialmente, é uma coisa incrível. Entre outras coisas, o Sayão, ele é o responsável pelo lançamento recente da nova versão da Bíblia Almeida século XXI. A Bíblia Almeida, a gente em seguida vai falar um pouco sobre isso, a Bíblia Almeida é um super clássico da cultura e da espiritualidade brasileira, e o Sayão lançou a Bíblia a mais recente, a versão mais recente da Bíblia Almeida. A gente vai falar sobre isso, e também o Sayão ele é responsável por uma edição do Antigo Testamento, a chamada edição poliglota, que ele fez em colunas, ele colocou ali em hebraico, em grego, em português e em inglês, para a pessoa comparar. Então, olha o nível da pessoa que eu estou conversando aqui. O Sayão ainda teve tempo na vida dele, com tanta coisa, para ter 5 filhos e agora 2 netos. Parabéns, Sayão. E, Sayão, hoje o nosso papo vai ser bem específico. Eu quero falar sobre essa edição que você publicou recentemente, uma Bíblia brasileira. E, Sayão, explica para a gente o que é uma Bíblia brasileira? A gente tem um viés histórico, né, de uma predominância de aproximação do texto muito pautado pela tradição europeia, né, que é milenar, né, e a tradição mais recente americana, tal. E uma Bíblia brasileira pretende fazer uma aproximação, né, entre a peculiaridade da realidade da cultura brasileira. Quando ela pega essa Bíblia e começa a interagir, que elementos emergem assim do texto que fazem sentido, que estabelece uma conexão, uma interlocução, às vezes uma relação de pertinência, né, de profunda simpatia e comemoração, às vezes um pouquinho de puxão de orelha, de repreensão, né, de realinhamento dos caminhos a partir de tudo que o livro mais, vamos dizer, impactante da história humana tem a oferecer nessa conversa com o nosso querido Brasil. Sayão, eu quero trazer aqui uma das notas que se refere bem ao Brasil, na nota da sua Bíblia, lembrando também para quem está nos escutando que as notas de rodapé que aparecem na Bíblia, nessa que a gente está falando, são as mais diversas. Então, tem notas ali sobre o hebraico, tem notas sobre a geografia, tem notas sobre contexto histórico, mas aí tem umas notas que trazem a bandeirinha do Brasil, e aí tem a ver com a realidade do Brasil. Então, por exemplo, quando a sua Bíblia, Sayão, chegou em Êxodo 23, versículo 8, que é não aceitará suborno, então tem lá uma notinha de rodapé, e eu vou ler aqui textualmente. Ainda é realidade no Brasil a oferta de suborno, seja em situações simples, como livrar-se de uma multa, seja em instâncias superiores, como ser favorecido em uma decisão legal. O suborno é condenável tanto para quem oferece quanto para quem o recebe. Sayão, essas notas brasileiras, quem escreveu ela? Foi tudo obra sua? Não, Ariel, eu fui o, vamos dizer assim, o idealizador do projeto, né?
criador da proposta, e a gente teve uma participação de pessoas de contextos distintos, gente, né, ligada ao estudo bíblico, num total de 60 pessoas que contribuíram, né, para a elaboração dessa Bíblia. Eu nem sei de cabeça quem é que escreveu essa nota aí. Mas a pertinência, ela está bem definida, né, porque uma das grandes contribuições, né, da tradição que vem aí da própria Torá, né, para esse contexto judaico-cristão, da importância de uma ética social que leva em consideração, né, a honestidade, né, e aquilo que a gente tem como base para a sustentação, né, da realidade à nossa volta. E a gente sabe que no Brasil algumas coisas são meio complicadas, né? A gente tem na caixinha, o caixa 2, né, a coisa sem nota, o suborno, né, que pode ser que isso não seja, por exemplo, o principal problema da Finlândia ou da Islândia, né? Mas no Brasil é um desafio, né? Então, qual que é a questão? Você tem sociedades onde há uma necessidade maior de prestar atenção em alguns aspectos da vida, e quando você lê isso a partir do Brasil, você vai ver coisas ligadas à justiça social, vai ter coisas ligadas à questão da ética que saltam aos nossos olhos. Então, o impactante é que você vai ler um texto como Êxodo, né, que bota coisa antiga nisso aí, o cara lê isso e fala, não é possível, esse negócio aqui foi escrito ontem, né, alguém que ouviu o jornal da noite, né. Muito bem. Uma coisa incrível da Bíblia, pegando esse link na sua fala, uma coisa muito interessante é que a Bíblia foi escrita num certo contexto, tem textos ali de 3.000 anos, de 2.500 anos, e quando as pessoas leem a Bíblia, não importa se é no trem aqui de Jerusalém, não importa se é no metrô de São Paulo, ou na África ou na Ásia, a pessoa lê aquilo lá e fala, nossa, isso aí tem a ver comigo, com a minha vida aqui. E uma coisa interessante é que você, por exemplo, quando chegou em Êxodo, no capítulo 2, falando da escravidão, você colocou lá, como nota de rodapé, o navio negreiro do Castro Alves. Ou seja, a pessoa lê o Êxodo, a escravidão israelita de mais de 3.000 anos e está ligado ao contexto brasileiro e tudo mais. Quer dizer, é uma força incrível esse texto, né, que ele se mantém atualizado, né? Agora, o fato de você ter colocado essas notas brasileiras ainda reforça ainda mais essa ligação, né? Atualiza, como se fosse atualiza o texto. É uma coisa louca, né? Como é que os seres humanos, às vezes até pautados por pretensas justificativas religiosas, escravizam os outros de maneira cruel, né? E essa experiência brasileira, ela é recente, né? A libertação oficial, ela é recente. Você tem todo um desdobramento histórico-social decorrente disso, e isso está marcado no coração das pessoas. Então, quando você lê a história do interesse de Deus, né, por escravos que choram e clamam e pedem a ele, né, e ele traz libertação na direção de uma construção de uma sociedade que estabelece futuro e dias melhores em todos os aspectos, isso é muito poderoso, forte, valioso, e aí é interessante, então você põe do lado, né, a poesia antiga com o Castro Alves aí da terceira fase do romantismo, que exatamente mostra essas agruras, né, e o valor dessa libertação. Então, a gente entende que a aproximação desses dois discursos faz muito bem para todo mundo que encontra os dois no texto. Legal. E você, além de biblista, você também tem uma atuação de líder espiritual de comunidade. Então, acho que na sua experiência é muito importante a mensagem chegar até a pessoa, né? Você não é simplesmente um escritor que publica um livro e depois coloca ele na estante. Nesse sentido, eu achei muito interessante, por exemplo, quando você chega na história do dilúvio, não é? Você coloca lá como nota de rodapé o poema de Vinícius de Moraes, A Arca de Noé. Apesar que o Vinícius de Moraes não é bem o que a convenção se chama de homem de Deus. Apesar que ele era boa gente, mas não era bem homem de Deus. E você traz ele para o mundo da Bíblia, e com certeza quem for ler acho que vai achar bem legal. Como que foi essa experiência de colocar o Vinícius de Moraes no contexto da Bíblia? A Bíblia surpreende demais, né?
porque um monte de gente que é até protagonista na Bíblia não é tão gente boa assim como a gente gostaria, né? Você vai ver a família do Abraão, que a gente for ver, ele não era exatamente o sujeito mais evangélico ou mais cacheiro possível, né? A família dele, o pai dele é vendedor de ídolos, não tinha nada a ver, eles vieram lá do outro lado do rio Eufrates, Josué 24 vai revelar isso, né? E aí a gente vai ver coisas curiosas, né? O elogio do improvável aparece na Bíblia, né? A gente vai ver coisas surpreendentes, um livro como o Coélito, o Eclesiastes, que é um livro de questionamento, está lá, né? Um livro que valoriza tanto o amor romântico no nível pleno, como o Shir Hashirim, o Cântico, está lá, né? Ruth, a Moabita, elogiada na Bíblia, ninguém imaginaria que uma pessoa que vem de um povo lá que tem até sacrifício humano teria uma história. Então, essa caminhada mostra para a gente um elemento interessante, de como é que Deus mesmo age na vida de pessoas de maneira que a gente não espera, e também a importância do encontro de elementos distintos, né? Eu gosto, às vezes, de ouvir mensagens do Jonathan Sacks, que era um rabino lá, chefe de Londres, né, que faleceu, infelizmente, faz pouco tempo. Uma das coisas interessantes que ele comenta o encontro, né, da alteridade, né? Quando você encontra um elemento diferente, você tem a possibilidade de desenvolver algo prolífico. Eu acho que até as camadas diferentes da Bíblia, né, quando se encontram, ela produz isso, né? Então, assim, Vinícius de Moraes, ele pode não ser o sujeito mais religioso do mundo, né? Mas ele tinha uma sensibilidade poética. A gente pode perguntar de onde veio isso? Veio do Criador, né? Ele tinha um senso, e é interessante que um belo dia ele resolve fazer uma poesia, né, associada ao universo bíblico. Então, Ariel, eu acho legal por quê? Porque pessoas de perfil muito religioso parecem não conhecer o mundo de Deus, né? A amplitude da realidade vive num circuito muito fechado. Ao mesmo tempo, existe o gueto secular também, né? Onde a pessoa não conhece assim, os desdobramentos do que a gente chama de manifestação da consciência transcendental, e o cara não se liga, acha que tudo é religião confessional de gente com a cara amarrada chupando limão o tempo todo, né? Então, quando a gente aproxima as coisas, o pessoal vai descobrir que na literatura mundial, né, e brasileira, muita gente bebeu da Bíblia, né? Não tem como você ler um Dostoiévski, né, ou um Samuel Agnon, ou ler aí o Machado de Assis sem perceber a pertinência da realidade bíblica subjacente, né? As águas que estão por trás de muita coisa, tá lá, né? Então, acho que é legal fazer uma coisa dessa. Legal. Agora, você tocou num ponto que eu acho interessante, que é o seguinte: hoje em dia, muita gente tem, num ambiente secularizado que a gente vive, na universidade, por exemplo, que a gente frequentou juntos, existe uma ideia que a Bíblia é um livro ultrapassado, um livro que perdeu não acompanhou a modernidade e tal. Agora, é interessante que quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que, especialmente na época, e para mim, para você até hoje, isso é um livro de vanguarda, que traz diferentes opiniões ali dentro, a Bíblia não teve uma edição que ela homogeneizou todo o conteúdo, não, eles aceitaram as diferenças, deixaram lá, ou seja, a Bíblia é um livro de vanguarda, se você for ver bem, apesar que hoje no nosso mundo secularizado é visto como um livro ultrapassado, né? E quando você volta para o pensamento bíblico, é verdade que ele não agrada às exigências de uma razão trabalhada nesse ambiente racionalista, iluminista, mas você começa a descobrir uma sabedoria não perceptível das coisas profundas do ser humano, interrelacionais, os problemas fundamentais da vida. E eu acho legal porque essas coisas são trabalhadas de maneira literária, de um modo que pode atingir o coração de uma pessoa simples no interior do Vietnã e de um estudioso na Universidade da Suécia. Ariel, fiquei impressionado ao ver, né, gente assim em alguns lugares do mundo que tiveram contato com a Bíblia recentemente, no interior da Ásia, ou mesmo da África. A gente está muito envolvido em projetos humanitários para ajudar, né, pessoas, então a gente acaba entrando em contato.
Cara, é muito louco o negócio. Como é que aquela coisa dos nossos queridos hebreus semitas lá do passado mexe com o coração dessa gente de uma maneira tão impressionante, quer dizer, que tem alguma coisa ali que a gente precisa prestar atenção, porque o negócio, você pega um livro do século XVII, XVI, XII, XIX, o negócio some de cena. E a Bíblia tem esse, digamos assim, poder de se reinventar. Ela tem uma força muito doida, né? Um negócio maluco. A história realmente vai no fundo da alma do cara e reconstrói de uma maneira, até uma apropriação ingênua, pessoal e mística, mas ela é tão forte, tão promissora, que até hoje eu estou tentando entender esse negócio. É muito legal. Legal. Olha, quem ainda duvida que o Luiz Saião, ele, além de ele ser um biblista rigoroso, mas ele também está interessado em abrir fronteiras, eu acho que até eu lembro de uma música do John Lennon, que ele fala empurrar barreiras e plantar sementes. Eu acho que isso aí vai ficar bem claro numa passagem de Levítico, capítulo 1, no versículo 11, em que o assunto ali é sacrifícios que eram feitos tanto no deserto como depois em Jerusalém, e a questão do sangue, né, no sacrifício. E aí tem uma nota que eu achei sensacional na Bíblia brasileira, que você, Saião, você se relaciona com uma questão super importante, que são as religiões afro-brasileiras. Então, eu vou... Aqui, acho que vale a pena citar essa nota, que escreve o seguinte: a relação com Deus, que envolve sacrifícios e sangue, é comum a várias religiões. A tradição de diversidade étnica e religiosa brasileira deu origem ao espiritismo afro-brasileiro, que mescla elementos indígenas, africanos, europeus e indianos. Nesses cultos não há ideia de salvação em relação ao pecado, mas existe a ideia de um rompimento da harmonia original entre o Orum, o mundo de Deus e dos orixás, e o Aie, o mundo dos homens. Os rituais oferecidos aos orixás, que incluem por vezes sacrifícios de animais, têm o propósito de retomar o equilíbrio dos dois mundos na vida do fiel. A tradição bíblica é monoteísta, enfatiza a ideia de pecado e posteriormente centraliza a necessidade de sacrifícios na pessoa de Cristo, sacrifício único, definitivo e perfeito. O que eu achei muito legal nessa nota, eu acho até meio, eu diria até revolucionária nessa nota, é que ao mesmo tempo em que não se perde a noção de onde estamos, a noção da Bíblia, do cristianismo, mas tem uma abertura muito gentil muito elegante a esse mundo afro-brasileiro, que ele foi muito castigado e perseguido e desconsiderado como religião. Tá? Eu achei muito legal você colocar no contexto da sua Bíblia. Você pode falar algumas palavrinhas sobre essa inserção então, aqui? O que acontece? A gente tem, na cristandade, eu diria, europeia e ocidental, uma cristandade já revestida desse elemento preponderante, que a relação com Deus é primordialmente racional, né? Então, as pessoas vão estudar, vão explicar, vão fazer uma exegese, uma hermenêutica, isso é muito forte no mundo protestante tradicional, né? Aí você dá de frente com esse encontro antropológico inesperado de uma tradição que não reveste o sagrado dessa dimensão, que mexe com outro elemento que tem a ver com uma construção histórica, sociológica distinta. Então, assim, a postura das pessoas religiosas de classe superior é ter uma ojeriza, tanto dos cultos afro-brasileiros como dos cultos pentecostais, né? Porque eles são de gente muito simples, eles expressam as coisas, pessoas dançando, pulando, gritando, fazendo coisas que gente civilizada não faria, né? Então, como assim Deus se reveste dessa bagunça? Aí, quando você vê um negócio, um sacrifício com sangue, aí o negócio complicou de vez, né? Ainda que a gente entenda que existem elementos distintos, que a teologia é diferente, né? No contexto do mundo, especialmente na mitologia iorubá, né? Se pressupõe esse equilíbrio entre o Aie e o Orum através dessa manipulação desse mundo espiritual. É importante o pessoal entender qual é a dinâmica que está por trás disso. E o pessoal carrega e leva a Bíblia e não sabe que, às vezes, na própria Bíblia dele, um dos temas mais significativos é sacrifício de sangue, né?
que quando a pessoa vê assim, ele tem um pavor. Uma curiosidade, Sayão, você que coordena a Bíblia, edições de Bíblia, as pessoas que as pessoas normais, comuns, vamos colocar assim, vai lá, compra uma Bíblia e lê a Bíblia. E não sabe do esforço que está por trás. Eu queria saber o seguinte, numa Bíblia como essa e como outras que você coordenou também, quantas pessoas estão envolvidas? Eu não estou falando, lógico, de uma Bíblia que você pega a tradução que já está feita, você manda para a gráfica e terminou. Eu estou falando em termos de uma Bíblia como essa, por exemplo, a brasileira, que você coloca notas suas, tanto brasileiras como de outros estudos seus, tal. Quantas pessoas estão envolvidas numa edição como essa? Olha, a gente tem uma coordenação geral da editora, né? Que geralmente aí qual a editora que é? Você podia... A editora que lançou foi a editora Agnus, né? Okay. Agnus. Então, tem lá a direção da editora, né, que geralmente tem o presidente, vice-presidente envolvido no planejamento geral do processo. Aí tem uma espécie de coordenador editorial que trabalha com a editora e uma pessoa que também faz um trabalho de revisão desse texto final, estilisticamente, né, e a pessoa que vai para a diagramação. Só aí a gente tem pelo menos 5 pessoas, né? Aí eu coordenei, juntamente com outro amigo, o projeto como um todo. Então, a gente manda para os colaboradores, eles dizem, olha, eu vou trabalhar mais no livro de Atos dos Apóstolos, não, eu vou mexer mais com Salmos, olha, eu estudei mais Jeremias, né? Ou até mesmo a pessoa, não, eu tenho notas nessa área, eu vou mandar sobre. Então, a gente traz esse material, né? Reúne e depois faz um trabalho editorial de ajuste, né? Porque é uma nota meio parecida com a outra, mescla as duas, aqui tem um ajuste, o cara está dizendo a mesma coisa que o outro aqui, então essa aqui não precisa. E aí faz tudo. Eu acho que no total aí, envolvido diretamente na produção do material, a gente ultrapassa umas 70 pessoas, né? Uau. Fora depois aí o encaminhamento para produção, para impressão, aí já entra em outra área que até atingir a mão do indivíduo que recebe a Bíblia lá para ler, né? Legal. Agora, essa aí é um clássico no estudo da Bíblia, os erros dos escribas. Se a gente vê, né, no estudo dos manuscritos, a gente vê como aconteceu, mesmo com todo o cuidado que se teve através dos séculos de passar o texto da Bíblia de geração em geração, houve erros ali, erros clássicos e erros que provocaram depois teve repercussões na teologia, o pessoal começou a dar explicações a partir de erros e tal. Queria saber o seguinte, tem algum momento em que você, depois de todo esse esforço, 70 pessoas trabalhando e tal, a Bíblia sai e você vai ler e você fala, meu Deus, eu fiz um erro ali. E a Bíblia já está pronta. Olha, eu diria... O famoso erro do copista, é um clássico. Eu diria o seguinte, a gente não, digamos, ainda não detectou nada muito, muito grave, assim, nossa, esse negócio saiu aqui, né? Mas depois, tanto no trabalho editorial, né, que foi feito na revisão do Almeida 20, como no texto, depois que a gente lê, fala, puxa, isso aqui podia ter ficado melhor, né? Aqui essa palavra não expressou tão bem. Eu acho que, especialmente no que a gente pode chamar dos avanços assim exegéticos, as pesquisas que continuam, certos textos talvez poderiam ali receber um enfoque mais nítido, né, para que as pessoas possam compreender, né? Mas ainda, pelo menos, ninguém falou assim, olha, isso aqui é um absurdo, vou jogar essa Bíblia fora. E, finalmente, Saiu, para a gente encerrar, eu queria te perguntar o seguinte, olha, você fez um trabalho marcante que é a atualização para o século XXI da tradução do João Ferreira Almeida, que é uma tradução de séculos, né? Tem várias edições, e você pegou essa tradição e você trouxe ela para o século XXI. E uma coisa bem interessante nas traduções para o português, e isso fica muito marcante nas traduções primeiras do João Ferreira, é que o tradutor ele quer colocar um português
o mais rebuscado possível, porque ele entende que ele quer dar um respeito para o texto. Então ele fala, nossa, para o texto bíblico eu vou colocar as palavras, porque tem muita palavra que podia ser simples, e coloca lá uma palavra super rebuscada, e no final quem lê não entende o que está escrito aí. Tem muitos exemplos na Bíblia, assim. O próprio... Tem candeia em lugar de lamparina. Você conhece vários exemplos assim, que poderia ser simples e levar ao entendimento melhor. Eu quero saber como que você lida com isso, com o português pomposo, que é o tradicional é ter um português pomposo, mas que tem dificuldade com o leitor. Como você lida com essa questão? Então, o caminho dessa revisão é exatamente abrir espaço para o leitor comum entender, né? Porque essa coisa que eu acho que vem lá do elitismo do mundo grego e latino, né? Se o negócio tem a ver com Deus, porque tanto a linguagem do Tanar, ela não está escrita numa linguagem fora da realidade, e também no Novo Testamento grego, que não é um grego erudito, o suprassumo do dialeto ático, não, é um grego comum, né? Às vezes até comum demais, um grego semitizado, né? E aí o pessoal, na verdade, fez a tradução com foco totalmente na camada erudita, né? Quanto mais incompreensível, mais sagrado é o negócio, né? E aí, quando as traduções modernas chegaram, elas chegaram com esse tipo de viés, né? Quando as pesquisas mostram que não é assim, então um caminho é um caminho de tornar o texto compreensível, né? E Almeida 21 vai exatamente na contramão desse mundo complicado, né? Em vez de dizer vergonha, estava escrito opróbrio, né? Certos termos assim completamente impossíveis de serem entendidos, né? E até alguns que são desatualizados, foram palavras do contexto do século XIX, XVIII, e hoje não se usa mais, né? Imagina só que na famosa parábola lá, né, do filho pródigo, o homem diz lá, né, o rapaz dele fala, quantos jornaleiros do meu pai têm pão em abundância, né? Jornaleiro era diarista, né? Jornaleiro hoje é outra coisa. Então, é coisa realmente complicada. Tá bom. Então, Sayão, olha, eu quero então mais uma vez recomendar para as pessoas que estão acompanhando o nosso papo a Bíblia Brasileira de Estudos. Também texto do João Ferreira atualizado, notas super interessantes do Sayão e equipe. E Sayão, aqui de Israel, então eu quero te mandar um meu shalom e meu agradecimento pelo tempo aí que você nos dedicou, e continua tendo esse sucesso e um futuro brilhante aí para nos trazer cada vez mais grandes produções culturais e espirituais do mundo bíblico. Obrigado, Ariel, e receba também o meu abraço direto do Brasil, ao som de alguns periquitos do fundo aqui, que ilustraram a nossa live, tem que ser bem brasileira, né? E um grande abraço, o Shalom do Brasil também, e assim que possível a gente se encontra aí em Jerusalém e tomamos um café lá no Aroma, quem sabe vai ser muito bom. Tá joia? Um abraço para toda a nossa galera. Valeu. Obrigado. Obrigado. Um abração aí, pessoal.